Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse segundo vídeo do roteiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a constante de Avogadro e a articulação entre o nível macroscópico e o nível submicroscópico. Já que no vídeo anterior, e ao longo desse segundo roteiro, a gente viu que a ideia tanto de modelos quanto da articulação desses modelos com os três níveis da química, o macroscópico, o submicroscópico e o representacional, nos ajudam a formalizar e organizar o pensamento químico. Vamos ver agora como é que Avogadro, esse nome tão conhecido para nós, nos ajuda a pensar sobre isso. Eu acredito que boa parte de vocês, se não todos vocês, já ouviram falar do número de Avogadro, aquele velho número 6,02 vezes 10 na 23. Mas para começar é preciso saber uma coisa. Vocês sabiam que não foi Avogadro que determinou esse número? Para variar, roda a vinheta. Efetivamente, Avogadro contribuiu com a ideia que permitiu se determinar um número como esse. E que, se você ainda não sabe direitinho, até o final desse vídeo, vocês vão conseguir compreender um pouquinho melhor sobre ele. Para poder entender o processo dessa ideia, e o que resulta esse número, a gente precisa ter uma noção um pouquinho mais ampliada do tempo. Para falar um pouco desse tempo e da própria ideia do mundo, vamos pegar a data de hoje aqui no Brasil e assumir que, se estamos em 2020, temos um tempo da história que nos ajuda a compreender esse processo todo. Vamos recuar um pouquinho no tempo e vamos talvez alguns anos atrás, talvez uns 30 e pouquinhos anos atrás, quando eu nasci, Dessa data, vamos um pouquinho mais para trás, quando meus pais nasceram. Dessa data, vamos um pouquinho mais para trás, por exemplo, ali próximo da independência do Brasil, E essa data, então, já contempla um período bem interessante. Peço que vocês tenham muita atenção todo o momento que aparecer essa relação entre os anos de 1800 a 1900. Nesse período, e como em vários momentos eu já comentei com alguns de vocês em aula, como vocês vão ver aqui, principalmente nessa viradinha aqui do 1900, nós temos várias ideias bem interessantes para a área da química e para a área da ciência como um todo. Especificamente nesse período aqui, vai nos interessar um processo que ajudou a construir a ideia do número de Avogadro. Mas para isso a gente não pode estar olhando aqui para nós no Brasil. Vamos dar um pulinho lá para a Europa. E da Europa vamos particularmente começar a pensar sobre a ciência dessa época. A gente já viu nos últimos vídeos que por volta de 1803 Dalton propõe o atomismo, e essa proposta do Dalton vai contra algumas ideias que ainda tinham da época, que trabalhava, por exemplo, como a menor parte da matéria, sendo uma constituição como terra, água, fogo, ar, os quatro elementos, ou um éter, um espírito. Não havia clareza, ou não se acreditava, pelo menos ainda na discussão, de uma proposta de matéria finita, um ponto finito no espaço como os átomos. Tanto vale lembrar que Dalton mesmo não foi aceito durante um bom tempo. Uma parte da ciência aceitava ele, outra parte não aceitava, tudo por conta das discussões que tinham nesse momento. Contudo, a gente precisa pensar que a proposição do Dalton, essa ideia de átomo, é uma proposição basicamente conceitual. Por que conceitual? Porque fundamentalmente a gente não consegue simplesmente colocar uma lupa e enxergar os átomos, Eles são uma abstração, principalmente na época de Dalton e até hoje para nós, A gente não enxerga um átomo. Nós conseguimos pensar sobre ele, trabalhar com essa ideia de átomo, porém não é viável fazer isso. Contudo, se a ideia do átomo a partir de Dalton torna-se um conceito importante, como é que a gente pode utilizar esse conceito para medir os compostos, relacionar um composto com outro? Se no último vídeo e nos exercícios anteriores vocês conseguiram saber as quantidades de cada elemento num composto, relacionar as massas desses diferentes elementos, como é que eu posso pegar essa massa desse elemento e utilizá-la nos diferentes compostos? Como é que eu posso pensar no padrão dessa ciência? Mais especificamente,
No vídeo sobre os níveis, né, do pensamento químico, a gente viu lá, né, essa ideia de que a química ela se fundamenta basicamente numa ideia de poder representar, né, ou a ideia de simbolizar, né, as suas propostas. Essas propostas, né, que são representadas, elas partem de uma noção do conhecimento dos fenômenos. E esse conhecimento dos fenômenos, né, também tem relação com o nível abstrato. Perfeito? Isso a gente acabou de ver no vídeo anterior e nesse roteiro ainda, né? Se a gente for olhar assim, então a gente pode perceber que a ideia atômica de Dalton nos permite relacionar este lado aqui, né, entre o nível conceitual abstrato que o Dalton nos propôs e a própria representação de algumas ideias, né, de átomos, porque lembram lá que se comentou aí nos textos que vocês leram tem a proposta de que o Dalton tanto pensava, por exemplo, que a água era composta como HO, assim como ele propunha, né, um exemplo, né, de representação desses elementos aqui com alguns símbolos, né? Então, Dalton e seu conceito articulavam aqui este lado. Do mesmo modo, essa representação de Dalton, por exemplo, da HO, né, para a água, tinha a ver com o fenômeno água, com a substância água, né? Contudo, como é que a gente relaciona, por exemplo, o fenômeno água com o conceito abstrato dos átomos, das ideias em si? Qual é a relação? Como é que eu posso converter um fenômeno nesse nível abstrato? Esse era o problema. Não se tinha uma discussão precisa sobre isso. Nessa época, que vai até os anos anteriores a 1800, e que vai durar, né, basicamente esse século aqui, não se tem ainda uma segurança sobre essas definições. Não se tem ainda ideias claras sobre isso. Por exemplo, alguns diziam, assim como Dalton, que a composição da água podia ser HO. Outros diziam que deveria ser 2 partes de hidrogênio para 2 de oxigênio. Outros poderiam dizer que seria 2 partes de hidrogênio para 1 de oxigênio. Enfim, havia diferentes formas de conceber essas possíveis representações do fenômeno água, porque não se conseguia acessar esse nível abstrato aqui, né? Contudo, em 1811 isso passou a poder ser pensado de uma outra forma. 1811 é um ano muito especial, muito interessante, porque é o ano da publicação de um texto de Lorenzo Romano Amedeo Carle Avogadro, né? O nosso famoso Avogadro. Ele nasceu em 1776 em Turim e faleceu em 1856 nessa mesma cidade, né? Turim é uma cidade que vocês podem observar aqui no mapa, né? Fica no norte da Itália, né? A meio caminho da França e da Suíça, né? Basicamente, né? Equidistante nessas fronteiras. E nessa cidade, basicamente, Avogadro nasceu, se formou, né, e atuou. Ele foi filho de um jurista e senador, né? Ele se bacharelou em leis em 1792, né? E em 1796 ele vai se doutorar em direito canônico. Assim como nessa época era muito comum as pessoas se formarem numa área e se interpenetrarem em outras áreas. Por exemplo, né, ele acabou também se interessando por ciências, estudou como autodidata física, química, matemática, filosofia, né, e aí inclusive publicou um artigo sobre essas áreas, né, sobre a corrente galvânica. Vamos lembrar que nessa época Galvani e Volta estão estudando os fenômenos, né, da eletricidade, e publicou um artigo até sobre isso, o Avogadro. Em 1809, ele vai ser nomeado professor do Colégio Real de Vercelli. E em 1820, quando é criada a Universidade de Turim, ele vai assumir a cátedra de Física Matemática, né? Essa universidade ela acaba sendo fechada e depois reaberta durante alguns processos, né? E nela é que o Avogadro vai dar aula até 1850. Ou seja, ele deu basicamente aula quase até falecer. Ele, dado seus estudos e tudo mais, participou da Academia de Ciências de Turim, né? Mas, se a gente assumir que nessa época a Europa era o centro, inclusive, da ciência, né?
Ele nunca entrou na Royal Society e também nunca foi aceito na Academia de Paris. Contudo, isso não impossibilitou, né, que ele pesquisasse e formasse bastantes propostas na sua época e na sua região. Alguns consideram, né, o Avogadro uma relação muito próxima a Lavoisier. Né? Lavoisier, que foi um dos grandes sistematizadores da química, né, que vivia na França, só para a gente lembrar, né? Aqui então, inclusive próximos, né? Lavoisier foi um dos responsáveis pela introdução, por exemplo, da própria ideia da balança, das medições, né, das ponderações na química, e que vocês, nos exercícios anteriores, né, exercitaram bastante. Lavoisier traz propostas, né, anteriores às discussões de Dalton, né, mas ainda assim as discussões dele também são reforçadas pelas ideias de Dalton e vão ser reforçadas também pelas ideias de Avogadro. Né? Similarmente a Lavoisier, Avogadro também ocupou vários cargos, né, na instituição pública, né, trabalhando com metodologia, com pesos e medidas, né, com estatística. Só que enquanto Lavoisier vivia, né, numa região muito mais badalada e problemática nessa época, né, vamos lembrar que em 1789 nós temos a queda da Bastilha na Revolução Francesa, e isso, por exemplo, levou a Lavoisier a ser decapitado, né, em 1792. Lavoisier é decapitado em função também que ele ocupava cargos no governo, que foi deposto. Da proposta então de Avogadro, da história de Avogadro, entra para a história da ciência, né, e que define a química mundialmente, um dos seus estudos publicado em 1811. Como vocês podem muito bem ver, né, embora Avogadro fosse italiano, ele publicou esse ensaio em francês, que seria a língua da ciência também da época, né? E como vocês muito bem podem ver na tela, ler comigo em francês, já que todos sabem francês, não? O ensaio ele era sobre uma forma de determinar as massas relativas das moléculas elementares dos corpos e as proporções segundo as quais elas entram em combinação. Por Avogadro, né, Amedeo Avogadro, e foi publicado no Jornal de Física de Delametherie. Nesse ensaio, né, a gente pode ver que vai surgir algumas ideias super importantes, e aqui vai ser definido a ideia importante da química. Como vocês podem ler ele também aqui, né? Quem quiser ler ele em francês pode dar o pause aí, né? Fique à vontade. Quem não souber francês vai saber também porque está aqui na tela, como vocês podem ver, né? Essa nossa tradução simultânea. Também quem interessar pode dar uma pausa aqui e ler essa primeira página, né? A primeira parte, né? Logo o início do ensaio dele. E aí, quando vocês lerem, né, depois do pause, eu peço que vocês prestem atenção num trechinho. Este trechinho aqui. Basicamente, para contar um pouco dessa história, dessa discussão de Avogadro, é preciso dizer que anteriormente a ele, nós temos duas figuras super importantes de se analisar. A primeira figura é Dalton. Dalton propõe a sua teoria atomística. E basicamente, Dalton nos ajuda a compreender, né, a matéria a partir de duas noções. Primeiro, a partir da lei das proporções fixas. E segundo, pela lei da máxima simplicidade. Claro, Dalton trouxe outras ideias também, né? Mas para que nos interessam aqui para relacionar com Avogadro, são essas duas. Primeiro, a lei das proporções fixas, ela vai nos indicar, por exemplo, que o mesmo composto vai ter a sua constituição independentemente de qualquer lugar que ele vai ser obtido. Então, por exemplo, vamos tomar de novo água como ideia principal. A água obtida no Brasil seria a mesma água obtida na Alemanha que a mesma água obtida na China ou no Japão, né? Ou seja, esse composto que a gente chama de água teria a mesma fórmula. Por que se caracterizaria dessa maneira? Contudo, Dalton tem uma premissa, né, de que a matéria deveria se considerar
das maneiras mais simples possíveis. Tanto é que para Dalton, a fórmula da água deveria ser HO. Porque deveria o hidrogênio e o oxigênio se combinarem assim. E aí, através de vários estudos de massa, Dalton consegue estabelecer uma relação entre a massa do oxigênio e a massa do hidrogênio, como a gente viu no último roteiro, né? E depois, obviamente, isso vai ser afinado e refinado. Chega-se numa ideia de que a água, basicamente em termos da massa do hidrogênio, seria composta em termos de 11,2%, e a água, em termos da massa, equivaleria a 88,8% de oxigênio. Esses aqui são números atuais, tá? Naquela época, Dalton determinou por volta de 9 para 80, de 9 para 91, 80. Então, tem algumas, dependendo do material que se acessa, a gente tem algum dado ou outro. Mas com os dados atuais, a gente pode assumir que os cálculos de massa davam essas relações a ponto de que, quando Dalton analisava a proporção de oxigênio em relação ao hidrogênio, Dalton dizia que a massa do oxigênio deveria ser cerca de 9 vezes a massa do hidrogênio. Como não se tinha um padrão estabelecido, né? Se, por exemplo, se estabelecesse a massa do hidrogênio como padrão com um valor de 1, isso significa que a massa do oxigênio deveria ter um valor de 9. Todos esses cálculos, por exemplo, foram feitos, né, seguindo uma noção da discussão de Dalton a partir das massas. Por outro lado, um outro cientista chamado Gay-Lussac, este francês, também estudando as questões de reações entre os compostos, né, e também analisando particularmente a ideia da água, ele determinou essas relações não em termos de massa, como Dalton estava fazendo, mas ele analisou os volumes. E nas discussões de Gay-Lussac, ele analisou que 2 volumes de hidrogênio eram necessários para reagir com 1 volume de oxigênio, e isso gerava 2 volumes de água. O que acontece? Avogadro, neste ensaio aqui, ele pega essas relações de Dalton, principalmente a partir do atomismo e da forma das moléculas, né, que seriam, né, então, na teoria, contrastantes com Gay-Lussac, e tenta associá-los. E nesse processo de associar, basicamente, Avogadro vai comparar algumas relações e vai trazer, já no início desse texto, que é um texto eminentemente de caráter teórico, não é nem um pouco experimental, e se alonga durante algumas páginas, né, tem cerca de umas 20 páginas esse artigo, mas já nessa primeira, no início, ele vai assumir que, buscando essas discussões todas, né, só existe uma hipótese para ele, né, a única hipótese que ele apresenta e a única admissível que ele vai dizer, que seria supor que o número de moléculas de um gás qualquer será sempre o mesmo em um mesmo volume, ou será sempre proporcional aos volumes. Talvez vocês não tenham ainda noção, ou ainda não tenham, né, alguns conhecimentos básicos para entender o quão grande é o significado dessa proposta aqui. Isso daqui, esta ideia aqui que vocês estão vendo na tela, né, que eu estou marcando, é conhecido como a hipótese de Avogadro. A hipótese de Avogadro é justamente essa. É a ideia de que se supõe, se hipotetiza, que o número de moléculas de um gás qualquer será sempre o mesmo em um mesmo volume, ou será sempre proporcional aos volumes. Obviamente, a gente fala isso considerando que estamos nas mesmas condições de temperatura e pressão, e nesse caso, obviamente, o volume. Basicamente, ele vai dizer que a quantidade de um gás A vai ser a mesma quantidade de um gás B,
se nós estivermos nessas mesmas condições. Ah, professor, não entendi ainda. Que tem a ver isso com o número de mol? É que esta é a ideia básica para determinar o número de mol. Não foi ele que propôs o número de mol, acabei de falar, mas esta ideia permitiu que fossem pensadas formas de determinar este número. Ficou tão interessante essa discussão, mas tão interessante a proposta e tão clara, né, na ciência da época que estava sendo discutida, que ela foi esquecida durante uns 50 anos. Ela foi ignorada. Ela foi ignorada, né, na sua proposição em 1811 e só foi reavivada basicamente uns 50, né, anos depois por Stanislau Canizaro num congresso de Karlsruhe. Né? Peço que vocês, nesse momento, né, ou deem um pause agora, ou anotem aí para pesquisar um pouquinho mais sobre esse congresso de Karlsruhe, que é super interessante, né, e foi um dos determinantes também na história da nossa ciência. Mais à frente, quando vocês lerem o livro O Sonho de Mendeleev, vai aparecer também sobre ele e vocês vão se lembrar. Tá? Mas seguindo agora, o Stanislau Canizaro, ele meio que panfleteou nesse congresso, ele meio que começou a divulgar uma carta que ele escreveu ao professor De Luca, né, e que nessa carta ele falava sobre a discussão de Avogadro. Ou seja, 50 anos depois, lendo o texto, né, ele começa a divulgar, e nesse congresso que havia, né, estavam presentes vários cientistas, alguns muito importantes, começaram a ler este material, né, e após ler este material, começaram a pensar que essa proposta, né, trazida pelo Avogadro lá uns 50 anos atrás, poderia ser assim, um dos modos, né, a dar conta de algumas dificuldades que se tinha na época, como, por exemplo, associar as quantidades dos átomos nos volumes. Por quê? O que me garante, né, se eu disser para vocês hoje, talvez seja mais fácil de entender, mas o que me garante que, por exemplo, neste volume, que é exatamente igual a este volume, eu falar que aqui tenho, por exemplo, a substância A, aqui eu falar que eu tenho a substância B, o que me garante, né, que nesses dois volumes eu tenho a mesma quantidade de elementos? Porque, por exemplo, se eu falar que eu tenho um A e eu tenho um B neste volume, a quantidade de B não seja muito maior do que isso, né? Esta ideia, que, repito, talvez agora vocês não entendam tão claramente ela, mas principalmente quando vocês forem estudar em físico-química a lei dos gases, vai fazer sentido. Essa ideia, Canizaro pegou, entendeu bem ela, estudou ela e levou para esse congresso. Nesse congresso, ele divulgou esse texto, né? Sunto de um corso de filosofia química. Olha que legal. Né? Que vocês também estão lendo italiano, né? Porque olha só, olhem para a tela, vocês vão ler italiano, 1, 2, 3, pá, estão lendo italiano agora. Né? E esse resumo, né, de um curso de filosofia química do Canizaro foi feito por uma carta para esse professor De Luca, e ele dizia assim: eu creio que o progresso da ciência feito nesse último ano, né, basicamente nessa década de 1850 aí, teve vários avanços, esse progresso, né, ha confirmado a hipótese de Avogadro, de Ampère e de Dumas. Né? O Avogadro, com esse trabalho que a gente está vendo, Ampère, que estudou bastante as questões sobre a corrente elétrica, né? E Dumas, né, que fez vários e vários estudos a respeito dos gases, das reações, né, das quantificações entre eles. Então, e todas essas discussões foram propostas sobre a constituição similar dos corpos em estado gasoso. Isto é, segue dizendo aqui o Canizaro, né, que volumes iguais deles, sendo simples ou sendo compostos, contêm igual número de moléculas. Não, entretanto, e aqui é uma coisa bem interessante, não, entretanto, o igual número de átomos, podendo as moléculas de vários corpos ou aquelas desse mesmo corpo em seus vários estados conter um número variado de átomos, seja de mesma natureza, seja de natureza diversa. O que isso efetivamente trazia como discussão? Né? Canizaro, quando traz essas discussões, né, assume que as ideias de Avogadro poderiam desconstruir, por exemplo, a noção de Dalton,
que assumia, como a gente já viu, né, a água sendo basicamente assim: hidrogênio e oxigênio, onde uma quantidade de hidrogênio reage com uma quantidade de oxigênio para formar uma quantidade de água. A partir do texto de Avogadro, né, Canizaro entende a proposição dele de que, e lá nesse texto Avogadro vai dizer, nesse de 1811, que é possível que essa uma quantidade que está reagindo lá não seja exatamente constituído de um átomo, basicamente de hidrogênio. Talvez esse gás, esta molécula, seja formada de duas semimoléculas, ou seja, ao invés dela ser assim, Avogadro assume que ela poderia ser assim. Idem para o oxigênio, ao invés dele ser só assim, Avogadro assume que ele poderia ser assim. E aí no texto mesmo do Avogadro há alguns termos que talvez hoje a gente tenha que ler com mais atenção porque não são iguais a nosso, né? Ele vai falar de moléculas, moléculas integrantes, moléculas constituintes, enfim. Mas em resumo, ele traz a ideia de que talvez sejam essas relações. Isso tudo a partir da consideração de que, em termos dos volumes, eu preciso de 2 volumes de hidrogênio, 1 volume de gás oxigênio, para formar 2 volumes de água. E aí, nesse sentido, ele vai... Opa, ficou meio mal aqui. E aí, nesse sentido, né, o Avogadro ele vai fazer toda uma discussão, né, para justificar essas relações aqui. Em suma, ele vai dizer, olha, não tem como ser, em termos de volume, 2 volumes para 1 volume formando 2 volumes, em termos de constituição lá que Dado falava 1 para 1 formando 1. Não. Se eu assumir que nesses 2 volumes há o dobro da quantidade de moléculas desse aqui, significa que eu estou assumindo que cada volume tem o mesmo número de constituintes. E, portanto, se eu preciso formar 2 volumes de água, e esse aqui o volume é o dobro, eu tenho que pensar, então, que esta água ela pode ser feita, basicamente, de uma molécula de hidrogênio inteira e uma semimolécula de oxigênio, né? Ou, como ele vai dizer, é feita de 2 semimoléculas de hidrogênio e uma semimolécula de oxigênio. Só que para poder fechar essas contas aqui na lei da conservação das massas, também, eu não posso ter isso aqui, né? Se eu tinha duas semimoléculas formando uma molécula de oxigênio, eu não posso formar só uma molécula de água. Eu precisaria então formar o número proporcional a ela, ou seja, 2 moléculas de água. Isso me exigiria esse 1 volume, mas ao mesmo tempo, se eu fosse olhar quantas semimoléculas de hidrogênio, né, eu precisaria de 4. Então aqui eu teria que ter esta quantificação aqui. E entendemos, né, semimolécula, nas palavras de Avogadro, como sendo a nossa ideia de átomo hoje, né? Então, essas discussões que Avogadro faz nesse texto aí, o Canizaro vai entender no seu curso, e aí vai levar para Karlsruhe, né? Lá ele vai ser discutido e bem problematizado, né? Principalmente depois do Congresso, e posteriormente a isso, por volta de 1865, Loschmidt, estudando também relações entre corrente elétrica, entre gases, uma série de outras coisas, Loschmidt vai trazer então uma proposta de número para isso. Só que esse número é aproximado, né, ainda mais nos estudos de Loschmidt nessa época. E na sequência, né, a gente vai ter os valores mais próximos, eles vão ser feitos de várias contribuições. Por exemplo, de Michael Faraday, que ali por volta de 1830, né, está estudando as questões das correntes, né, assim como o Millikan, por volta de 1920, né, 11, 20 por aí, também está estudando as questões de carga elétrica, e Jean Perrin, que vai ser quem vai propor, vai determinar, né, pela primeira vez, um número para uma quantidade de matéria. Jean Perrin vai assumir a proposta de Avogadro de que se eu assumir qualquer gás num determinado volume e se assumir que volume, né, por exemplo, se eu tiver lá o volume A e o volume B, e eles forem iguais, a quantidade
de matéria em B tem que ser igual à quantidade de matéria em A. Assumindo essas discussões, Loschmidt então começa a pegar alguns valores padrão para determinar, então, se são iguais, o que estaria, por exemplo, em um volume? Quanto seria esse valor em um volume? Né? Isso gera, então, a proposição de um número que vai ser chamado por Jean Perrin, em homenagem à ideia do Avogadro, né, que lá em 1811 permitiu a gente pensar sobre isso, vai ser chamado de número de Avogadro. Contudo, quando eu falo número de Avogadro, será que isso é igual a um mol? Já ouviram falar? Sobre isso, vocês podem acessar, né, o site do Sistema Internacional de Unidades, que é do Bureau Internacional de Pesos e Medidas, né? E lá vocês vão ter essas discussões, e que basicamente, né, está em inglês ou francês, mas a gente pode também transformar para o português facilmente, né? Lá então, nesse site, vocês vão poder ter acesso basicamente às 7 unidades, às 7 constantes que vão definir todas as outras unidades que nós conhecemos hoje como padrão, né? Então, se vocês acompanharem ali o texto, né, diz o Bureau de Pesos e Medidas: a definição das unidades SI é estabelecida em termos de um conjunto de 7 constantes definidoras. O sistema completo de unidades pode ser derivado dos valores fixos dessas constantes de definição expressos nas unidades do SI. Essas 7 constantes definidoras são as características mais fundamentais da definição de todo o sistema de unidades. Então, as 7 unidades básicas que definem todas as outras que nós temos são frequência de transição hiperfina do césio, né, que tem um valor na unidade em Hertz. A velocidade da luz do vácuo é a segunda constante, que tem um valor em metro por segundo. A constante de Planck, que tem valor em joule por segundo, desculpa. A carga elementar, né, com base no elétron, que tem a unidade em Coulomb. A constante de Boltzmann, que tem a unidade em joule por Kelvin. A constante de Avogadro, que a unidade é por mol, ou mol na menos 1, né? E a eficácia luminosa, que é lumen por watt, né? Essas 7 unidades, então, elas integram e definem todo o outro sistema. Seguindo a leitura dessa página do próprio Bureau, a gente pode entender assim, ó, essas constantes, em particular, foram escolhidas após serem identificadas como a melhor escolha, levando em consideração a definição anterior do SI, que era baseada em 7 unidades básicas e o progresso da ciência. Ou seja, essas unidades e esse Bureau de Pesos e Medidas, ele constantemente fica revendo, né, e discutindo esses sistemas até para acompanhar o progresso da própria ciência, né, e da vida humana. As definições abaixo especificam o valor numérico exato de cada constante quando seu valor é expresso na unidade de SI correspondente. Fixando o valor numérico exato, a unidade é definida, uma vez que o produto de valor numérico e da unidade deve ser igual ao valor da constante, que é postulada como invariante, por isso é uma constante, né? As 7 constantes são escolhidas de maneira que qualquer unidade de SI possa ser escrita por meio de uma constante de definição ou por produtos ou quocientes de constante de definição. Ou seja, se eu pegar as 7 constantes, né, e pegar as unidades que existem, eu posso pegar uma unidade A, multiplicar por uma unidade B, pegar uma unidade de A, dividir por uma unidade de B, e aí eu vou encontrar sempre, né, algum valor categorizado por esse sistema, né, válido para essas unidades. Então, o SI, né, é o sistema em que a frequência da transição hiperfina do estado fundamental não perturbada do átomo de césio 133 é este valor aqui, ó. Vai dar 9 bilhões 192 milhões 631.670 Hz, né? Mas o que é o Hertz? E aí temos uma nota aqui embaixo. O Hertz é uma relação por segundo. Então, 60 frequência de transição por segundo. A velocidade na luz do vácuo é C, né? O valor de C é a 299.792.458 metros por segundo. A constante de Planck, H, né, equivale a 6,626.07015 vezes 10 a menos 34 joules segundo.
a carga elementar do elétron, a constante de Bohr e a constante de Avogadro, que também a gente chama de Na, né, representa ela assim, é 6,02214076 vezes 10 na 23 por mol, tá? Onde Hertz, Joule, Coulomb, Lumen e Watt, com símbolos de unidades, Hertz, né, Hz, JC, LM, W, respectivamente, e estão relacionadas às unidades segundo, metro, quilograma, ampere, Kelvin, mol e candela, com símbolos de unidades S, M, kg, A, K, mol e CD. Ou seja, vejam que o nome da unidade é mol e o símbolo dela também é mol, tá? As 7 constantes são escolhidas de maneira que qualquer unidade de SI possa ser escrita por meio de uma constante de definição ou por produtos ou quocientes dessas constantes de definição. Os valores numéricos das 7 constantes definidoras não têm certeza, tá? Então isso aqui são valores exatos. Mas, professor, como definir então, né, esse valor aqui tão grande aqui? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, o próprio Biro, né, e com base nesses estudos que foram se desenvolvendo ao longo dos anos, propõe algumas práticas na definição desse valor de mol, né? Se vocês usarem o QR Code, apontando o celular para a tela, pode dar uma pausinha se quiser, vocês vão acessar o trabalho original que o Biro apresenta, né, como sendo a orientação para essa determinação, tá? Basicamente, isso envolve um processo de análise por raio-x, né, de densidade cristalina, né, e vai utilizar algumas relações, né, em algumas substâncias, por exemplo, como padrão, o átomo de o isótopo 28 do silício, né, que vai ser enriquecido com átomos de isótopo 28, vai ser refinado, né, e aí vai ser utilizado alguns processos por via de raio-x para determinar essa quantidade. Em termos das unidades que a gente opera, né, as unidades básicas do SI, então, né, vão ter o símbolo. Veja que antes eu estava falando de constantes, né, só para vocês perceberem. Antes falávamos de constantes, isso aqui são os valores de constantes. Só que esses valores de constantes se baseiam em unidades. E as unidades, então, básicas vão ser estas unidades. O segundo para o tempo, o metro para o comprimento, o quilograma para a massa, desculpa aqui, tá, o A, tá? O ampere, o A para o ampere, o Kelvin, o nome da unidade e o símbolo é o mesmo, mol, e candela, CD, tá? Mas o que é um mol? Pela definição do Sistema Internacional de Unidades, né, o Biro, o mol, que tem o símbolo mol, é a unidade de SI de quantidade de substância. Também a gente vai falar muitas vezes de quantidade de matéria, tá? Esta é a unidade e este é o símbolo, mol, tá? Um mol contém exatamente 6,02214076 10 na 23 entidades elementares. Tá? Que entidades? Qualquer entidade elementar, qualquer unidade que tu queira medir. Esse número é o valor numérico fixo da constante de Avogadro, Na, quando expressa na unidade por mol, e é chamado número de Avogadro. Ou seja, este aqui, né, é o chamado número de Avogadro. A quantidade de substância, que é o símbolo N, vocês vão usar bastante nas nossas aulas quando a gente fala assim, N significa a quantidade de matéria. Assim como quando eu falo assim P, estou falando de pressão. Quando eu falo T, estou falando de temperatura. Quando eu falo N, eu estou falando de quantidade de matéria. Ou quantidade de substância, tá? Como está aqui. Então, a quantidade de substância N, né, símbolo N, de um sistema é a medida do número de entidades elementares especificadas. Uma entidade elementar pode ser um átomo, uma molécula, um íon, um elétron, ou qualquer outra partícula ou grupo especificado de partícula. Pode ser cadeiras, pode ser folhas, pode ser borracha, né? É só eu especificar aquela entidade ali, tá? Então eu posso usar N, por exemplo, N borrachas, 3 borrachas, 1 milhão de borrachas, 1 quinquilhão de borrachas, né? Eu posso usar N para isso. Então, essa definição, aqui seguindo, né,
implica a relação exata de que o número de Avogadro, a constante de Avogadro, né, com esse valor aqui exato, quando eu expresso como constante, ela vem em seguida da unidade por mol, né, e a inversão dessa relação fornece uma expressão exata para o mol, em termos da constante de Avogadro. Ou seja, qual é a definição de 1 mol? 1 mol é exatamente este valor aqui, né, 6,02214076 vezes 1023, dividido pela constante de Avogadro. Tá claro? Vejam, né? Se é este valor aqui, 6,02214076 vezes 10 na 23, é este número dividido pela constante de Avogadro. Qual é a constante de Avogadro? Tem o valor de 6,02214076 vezes 10 na 23, só que é por mol, né? Se está aqui no denominador, eu posso expressar essa, vou botar aqui, ó, é mol na menos 1. Olhem bem para a tela aqui, ó. Mol na menos 1, eu também posso expressar da seguinte maneira. Eu também posso expressar como aqui é isso aqui vezes 1 sobre mol. Estão vendo bem? Este 1 sobre mol eu também posso expressar da seguinte forma, né? Isso aqui são frações, é uma fração dividindo outra fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, esse mol pode ir lá para cima. Ou seja, pode ficar aqui, ó, mol sobre 1, né? Isso aqui corta com isso aqui dá 1, né? Vamos lá para a cor da caneta. Isso aqui dá 1 e sobra mol, ou seja, 1 mol igual a 1 mol. Entenderam? Essa é a definição do número de mol. O efeito dessa definição é que o mol, deixa eu apagar ali para vocês poderem enxergar melhor. Quem quiser, volta no vídeo, dá uma pausinha ali para entender melhor, tá? Seguindo aqui com o texto. O efeito dessa definição é que o mol é a quantidade de substância de um sistema que contém 6,02214076 vezes 10 a 23 entidades elementares especificadas, né? Isso para nós é fundamental para a química, mas também para outras áreas, né? Como a própria física, etc. Mas para a química isso é muito importante em função da determinação das próprias massas molares. Por exemplo, naquele mesmo documento que vocês podem acessar, né, pelo QR Code aqui, se especifica e se define, por exemplo, a ideia de massa molar ou a ideia, né, da própria massa, a constante de massa atômica, né, a unidade de massa atômica. Né, vocês podem também dar uma pausinha aí e ler com calma esse trecho, né, mas basicamente ele está dizendo de que essas, né, precisões e medições, essas medições que a gente faz no campo da química, né, precisam de uma certa precisão, né, e algumas medições da nossa química prática necessitam de alguma ideia de concentração, por exemplo, que vai ter uma unidade de mol por um volume, né, por exemplo, a gente usa muito mol por litro na química, né, ou uma quantidade de matéria, por exemplo, quantos mol por quilo, enfim. Tem uma série de relações que aparece aqui, ou a fração em massa, e aí isso pode exigir uma série de cálculos, né, que a gente tenha definido, né, uma ideia do mol com aquela matéria da nossa amostra. Nesse sentido, né, dessas definições que a gente tem que ter aqui, esse documento vai nos indicar que a massa atômica, né, ou a massa molecular, que seria referente à massa de uma entidade do tipo um átomo, né, ela tem a relação com a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol desses átomos dividido pela constante de Avogadro. Constante de Avogadro. É claro, né? Se aqui eu tenho 1 mol desses átomos, aqui eu tenho constante de Avogadro, né? Eu divido essa grande quantidade por essa grande quantidade e eu vou chegar na quantidade de um átomo apenas, tá? Nesse caso, a constante de massa atômica, que a gente vai dizer que é mu,
vai ser definida a partir desses cálculos aqui, que a gente não vai entrar tanto neles aqui, mas vai associar apenas a definição, que a massa, né, a unidade de massa atômica, a constante de massa atômica, vai ser 1/12 a massa de um átomo de carbono livre. Desculpa. Vai ser 1/12 da massa de um átomo livre de carbono 12, né, em repouso, no seu estado fundamental. Nesse sentido, essa unidade de massa atômica vai ter um valor presente, determinado experimentalmente, de cerca de 1,660539067, este 1 aqui é incerteza, vezes 10 a menos 27 kg, com uma certeza relativa menor do que 1 em 10 a 9, né? E é idêntica essa definição para a massa molar em termos de unidade atômica. Nesse sentido, basta eu pegar a constante de Avogadro, multiplicar pela constante de massa atômica, eu vou ter a massa de 1 mol, né, a massa molar desta entidade. Que basicamente é esta relação aqui aplicada. Então, se eu tiver, por exemplo, ali a massa atômica, né, de um elemento do tipo, por exemplo, o oxigênio, eu posso pegar, né, a massa molar dele, dividir pela constante de Avogadro. Ou seja, a massa atômica do oxigênio é, por exemplo, a massa molar dele, que é 16 gramas por mol, dividido pelo número de Avogadro, que é 6,022, né, vezes 10 na 23, isso aqui, por mol. Reescrevendo isso vai dar o quê? 16 gramas, este mol está dividindo, multiplica pelo inverso da segunda equação, né? Mol sobre 6,022 vezes 10 na 23, corta. Então, a massa atômica do oxigênio, né, em termos dessas unidades de massa atômica, vai ser igual a 2,6569 vezes 10 na menos 23 gramas. Então, nessas relações aqui de mol, a gente pode então pensar isso para a química, né? E pensando para a química, a gente entende que muitas vezes é necessário ter algumas relações entre as unidades, as constantes, né? Por exemplo, concentração, que vai ser a quantidade de mol por um volume, no caso aqui pode ser metro cúbico, pode ser por litro, né? Uma quantidade de matéria contida em algo, que a gente vai pensar como sendo um análogo à densidade, né? Uma mol por quilo, por exemplo, uma fração de quanto de mol por quanto de mol de outra substância. Enfim, essas relações, então, o Biró, né, de pesos e medidas nos assume que a massa atômica de uma substância, ou seja, de uma única entidade, por exemplo, um átomo apenas, vai ser definido como a massa de 1 mol dessas entidades, dividido pelo valor da constante de Avogadro. Ou seja, nós temos agora uma série de definições, como a gente acabou de ver aqui, né, que vão se valer dessa ideia, né, da constante de Avogadro, que não foi definida por ele, mas cuja proposição teórica que ele fez lá em 1811 nos ajuda a pensar. É nesse sentido que a gente pode analisar que, para Avogadro, né, esse ensaio que ele realizou aqui teve vários caminhos, várias reviravoltas de não ser aceito, de ser aceito por uns, por outros, né, por ir e voltar, mas finalmente a gente conseguiu, por exemplo, hoje em dia, assumir algumas definições sobre a descontinuidade da matéria, os modos de representar ela, a forma de assumir esse fenômeno, e sendo esse fenômeno do nível macroscópico, que a gente pode pegar, juntar na mão e tudo mais, pelas discussões, pelas ideias fundamentais de Avogadro e pelas definições que a partir dela foram possíveis fazer em termos numéricos e quantitativos, associar essas relações. Tanto é que a partir de agora, a gente vai falar muito tranquilamente, por exemplo, de massa molar. Massa molar. Ou seja, vai ser aquela massa referente a 1 mol
de substância. Tá claro? Né? Então, eu consigo, basicamente, a partir disso, né, fazer algumas relações. Por exemplo, a quantidade de matéria N de uma substância vai ser igual à massa daquela substância sobre a sua massa molar. A gente costuma representar assim, tá? Vejam que a gente pode fazer alguns ensaios usando só as unidades. Vamos olhar para cá, né? Se eu tenho N, por exemplo, a quantidade de matéria de oxigênio vai ser o quê? A massa de oxigênio que eu tiver dividido pela massa molar do oxigênio. Onde obter essas informações? Por exemplo, a gente tem que sempre lembrar que quando eu falo de massa, né, de um sentido mais amplo assim, massa, essa aqui é a que eu peso. Ou seja, eu vou dizer, por exemplo, eu tenho lá 40 gramas de oxigênio. É a massa que eu peso. Enquanto essa daqui é uma massa tabelada. A massa molar é uma massa tabelada, que eu vou obter normalmente, né, a tabela mais famosa de todas, na tabela periódica. E aí, por exemplo, vejo lá que, em números arredondados, né, a massa do oxigênio é 16 gramas por mol. Sempre escreva as unidades para a gente poder operar com elas, tá? Veja, tem aqui uma fração e outra fração, ou seja, eu posso reescrever ela como sendo 40 gramas dividido por 16 gramas, e esse mol, como está um divisor da segunda fração, vai aqui para cima, né? Vezes mol. Nesse sentido, realizando esse cálculo, eu posso simplesmente cortar a unidade de grama, a unidade que vai me sobrar vai ser mol, né? E fazer essa divisão. 40 por 16 vai dar, vamos ver, 40 por 16, 2,5. 2,5. Ou seja, em termos de mol, né, 40 gramas de oxigênio apresentam para mim 2,5 mols de oxigênio. Tá claro? Só que em termos de quantas entidades qual é o número, né, disso? Então, eu vou ter que o número de entidades vai ser igual a esta quantidade de matéria vezes a quantidade de Avogadro. A constante de Avogadro, desculpa. Ou seja, o número de entidades, né, e aqui vamos escrever claramente essas coisas. Vou botar aqui magenta. Aqui, número de entidades aqui a quantidade de matéria ou quantidade de substância. Vocês viram aqui que para mim essa barrinha aqui é idade, tá? E aqui é a constante de Avogadro. Ou seja, se eu quiser saber a quantidade, o número de entidades, né, de uma certa substância, por exemplo, qual é a quantidade, né, de átomos de oxigênio nesse cálculo, basta eu pegar aquele valor ali que eu calculei, 2,5 mol vezes o número de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 na 23 por mol. Nesse processo aqui de calcular, novamente corto aqui, e isso vai me gerar, né, um valor de, vamos ver aqui, igual a 1,505 vezes 10 na 24. Qual é a unidade aqui? A unidade é a entidade. 24 átomos de oxigênio. Tá claro isso? Então vejam que quando eu faço essa relação, eu estou saindo de um nível
macroscópico, que é uma massa que eu estou utilizando, né? E eu utilizo aqui alguns dados tabelados experimentais, né, que eu vou trabalhar, e eu chego num valor, né, que até parece, ainda assim refere-se ao nível macroscópico, mas que tem essa ideia aqui de mol, né, de uma quantidade muito grande de entidades que eu não consigo nem perceber. Este valor aqui, utilizando agora essa noção, né, de que essa quantidade de entidades equivale à quantidade de matéria vezes a quantidade de Avogadro, me dá um número gigantesco de unidades. Este número aqui é tão grande que a gente não tem noção, a gente não consegue contar, mas é o que a gente assume ali, né, que haja. Nesse sentido, eu consigo então relacionar o nível teórico dessas, né, por volta de 10 vezes na 24 que a gente calculou ali, né, que é um nível que a gente não consegue perceber, a gente assume que sendo, né, um nível representacional, pela equação que a gente botou ali, né, pelas multiplicações que a gente realizou, né, pela própria representação de desenho dos átomos, né, como o oxigênio, por exemplo, e da própria ideia do fenômeno como sendo o copo d'água que eu estou tomando, né. Essas questões só foram possíveis por uma ideia proposta em 1811, que foi esquecida, que foi lembrada, que foi assumida e que hoje faz parte da nossa ideia sobre a constituição da matéria. Nesse sentido, a constante de Avogadro, né, tem essa total articulação entre o macroscópico e o submicroscópico, que precisa passar necessariamente pela questão da representação, né? Mais a questão da representação, porque afinal a gente tem que expressar essas ideias, tem que colocá-las no papel, né? Então, Avogadro, não precisa ficar com essa cara sisuda aí. Fica felizinho porque agora a gente entendeu uma relação com a outra, tá certo? Muito obrigado pela atenção, né? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam alguma coisa, volta no vídeo, vê de novo, vai no material complementar, faz a leitura, então toca pra frente esse estudo do roteiro, tá certo? Até a próxima, não esqueçam dos exercícios, bons cálculos e bons estudos.